Você provavelmente cresceu ouvindo que, no princípio, o Jardim do Éden era o cenário da perfeição. E o topo dessa criação não veio das estrelas, mas do sopro de Deus sobre o pó da terra, moldando o ser humano à sua imagem e semelhança, dotado de livre-arbítrio, dignidade e autoridade para governar sobre a terra. E que uma pequena cobra no Jardim do Éden enganou Eva. Mas se eu te falar que esta é uma versão infantil do Éden? Hoje desvendaremos as camadas ocultas de Gênesis 3 e Ezequiel 28, para revelar a verdadeira identidade do terceiro ser que habitava o Éden com uma missão específica, o guardião do Éden. Neste vídeo você vai descobrir quem era o querubim ungido, porque um ser coberto de pedras preciosas e glória, cujo esplendor ofuscava a própria criação, decidiu trair o Criador. O verdadeiro motivo do seu ódio pela humanidade, e como o castigo divino o transformou na figura das trevas que conhecemos, porque a Igreja, ao longo dos séculos, preferiu apagar a sua forma real e substituí-la pela imagem de uma serpente. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, há uma profecia que raramente é pregada em um sermão completo. O texto começa falando sobre o rei humano da cidade de Tiro, um soberano humano arrogante que havia deixado que seu coração se enchesse de orgulho por causa de suas riquezas e de sua sabedoria comercial. Mas de repente, a linguagem muda de nível. A linguagem deixa de descrever um ser humano e começa a descrever algo que nenhum ser humano jamais foi ou jamais poderia ser. Ouça o que diz o texto sagrado. Tu estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras o querubim ungido para proteger. Eu te tinha posto no santo monte de Deus. Preste atenção, esse ser era um querubim ungido. Na Bíblia hebraica, querubins são criaturas de guerra, guardiões do sagrado, seres de poder imenso. Quando Adão e Eva foram expulsos, foram querubins com espadas flamejantes que fecharam a entrada. Esse terceiro ser era o guarda original do Éden. O texto descreve a anatomia desse guardião de forma esmagadora. Ele era revestido por 9 pedras preciosas e ouro. Pense no impacto visual. Cada vez que ele se movia na presença de Deus, a luz se fragmentava em azul, verde e vermelho. Ele era um monumento vivo de luz. E o hebraico original traz um detalhe fascinante. A obra dos teus tamborins e das tuas flautas estava em ti. A música não era algo que ele tocava em um instrumento externo, ele era o instrumento. Sua própria natureza e seus movimentos produziam som e adoração contínuos. Ele era a obra-prima da criação espiritual, perfeito em seus caminhos, até que a iniquidade nasceu dentro dele. Se ele era esse ser glorioso, como ele se transforma na serpente de Gênesis 3? Na escola, aprendemos a palavra serpente, mas no hebraico original, a palavra usada é nakash, e essa raiz tem 3 significados que coexistem. Serpente, aquele que fala com autoridade oculta ou adivinha. Brilhante, reluzente, luminoso. Eva não foi abordada por um réptil rastejante, que de repente começou a falar hebraico. Se fosse isso, ela teria corrido de susto. Eva conversou com ele porque foi abordada pelo guardião que ela já conhecia. Um ser de luz, de altíssima patente espiritual, que andava pelo jardim todos os dias. Se alguém tinha credibilidade para falar sobre as regras de Deus, era ele. E ele usou essa posição para plantar a dúvida dizendo, foi assim mesmo que Deus disse. Não foi a lábia de um bicho, foi a eloquência de um teólogo corrupto. Ele usou a autoridade dada por Deus para subverter o plano de Deus. Mas o que gerou o ódio em um ser tão perfeito? A resposta é a comparação. Os anjos já existiam quando Deus decidiu criar o homem do pó da terra, mas sobre o homem, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus colocou no barro algo que nenhum ser de luz havia recebido, a sua assinatura de paternidade. O homem foi criado para ser filho, e a missão do querubim ungido era servir a essa criatura feita de terra. A teologia antiga relata que o orgulho subiu ao coração do guardião. Ele olhou para si mesmo, olhou para o barro e disse, eu sou feito de fogo e pedras preciosas. Eu não vou me inclinar diante da terra.
Como não podia derrotar Deus, ele decidiu atacar o que Deus amava. Ele planejou um golpe de estado espiritual. Ao fazer o homem concordar com a sua voz e desobedecer a Deus, a autoridade sobre a terra escorregou das mãos humanas para as mãos do guardião corrupto. É por isso que o Novo Testamento o chama de o Deus deste século. Quando o plano se consumou, Deus pronunciou o julgamento e a sentença ao guardião em Gênesis 3, versículo 14. Sobre o teu ventre rastejarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Muitos acham que Deus estava apenas mudando a anatomia de um bicho. Não, aquilo foi uma sentença de degradação total. O ser que andava ereto no Monte Santo foi condenado a rastejar com o rosto colado ao chão. O ser que era coberto de diamantes e safiras foi condenado a comer o pó. Houve uma justiça poética perfeita. Ele desprezou o barro e foi rebaixado ao barro, a imagem do diabo com chifres e garras, que a humanidade carrega na memória, não é o que ele era, é o que sobrou dele após a sentença. É o querubim, depois que Deus arrancou a glória de dentro dele. O grande segredo é que essa guerra iniciada no Éden continua operando hoje. O Nakashi ainda tenta se fantasiar de anjo de luz, oferecendo independência e plantando dúvidas sobre o caráter de Deus. Ele usa a mesma estratégia, porque ela ainda funciona. Mas a promessa de Gênesis também continua de pé. O descendente da mulher veio para esmagar a cabeça da serpente. A beleza do guardião virou ruína, mas o plano de Deus para você permanece inabalável. Neste vídeo desvendamos as camadas ocultas de Gênesis 13 e Ezequiel 28, para revelar a verdadeira identidade do terceiro ser, que habitava o paraíso junto com a humanidade. Até o próximo vídeo.